Ele pensou o crachá em seu peito dava a ele o direito de jogar Deus. Ele pensou o aterrorizado garoto de 17 anos no macacão laranja era apenas outra estatística, outro ninguém que ele podia quebrar sem consequência. Em um lotado tribunal, oficial Derek Vance fez o maior erro de sua vida. Ele levantou sua mão e esbofeteou o réu através do rosto. Silêncio caiu sobre o quarto, mas aquele silêncio estava prestes a ser quebrado. Porque o homem andando através das portas de trás não era apenas um preocupado pai. Ele era um homem o inteiro departamento de polícia temia. E ele estava prestes a ensinar ao oficial Vance uma lição em dor, poder e absoluto karma. O ar-condicionado no fictício tribunal do condado de Oak Creek tinha estado quebrado por 3 dias. Mas essa não era a razão Julian Banks estava suando. O de 17 anos sentou na mesa de defesa, suas mãos apertando e soltando em seu colo, tentando parar os tremores. Ele estava vestindo um emprestado terno que era um tamanho muito grande, as mangas escorregando para baixo sobre seus nós dos dedos, fazendo ele parecer ainda mais jovem do que ele era. À sua esquerda sentou seu defensor público, um cansado homem chamado Sr. Henderson, que cheirava a café velho e resignação. À sua direita, através do corredor, sentou o homem que tinha arruinado a vida de Julian, oficial Derek Vance. Vance estava inclinando para trás em sua cadeira, mascando em um palito de dente, parecendo totalmente entediado. Ele era um grande homem, pescoço grosso com um corte militar e olhos que pareciam frios, duros seixos. Em Oak Creek, Official Vance era conhecido como o executor. Ele não escrevia multas, ele fazia exemplos. Todos de pé, o oficial de justiça zumbiu. Juíza Martha Reynolds entrou, suas vestes esvoaçando. Ela parecia irritada, limpando uma gota de suor de sua testa enquanto ela tomava seu assento. Ela olhou para o registro, então para baixo em Julian. Caso número 49 fora quem seria, ela anunciou, sua voz ecoando na abafada sala. O Estado versus Julian Banks. Acusações, resistir à prisão, agressão a um policial e conduta desordeira. Julian se encolheu às palavras. Agressão. Ele não tinha tocado ninguém. Ele tinha estado dirigindo para a casa do treino de basquete quando Vance o parou por uma quebrada luz traseira. Uma luz traseira, Julian sabia estava funcionando perfeitamente. Dentro de 3 minutos, Julian tinha estado no pavimento, o joelho de Vance em suas costas, ofegando por ar, enquanto Vance gritava que ele estava alcançando por uma arma. A arma era seu telefone celular. Acusação. Pode prosseguir. Juíza Reynolds disse, abanando-se com uma pasta de arquivo. Assistente do procurador distrital Simon Clark levantou-se. Ele era jovem, ambicioso e claramente aterrorizado de cruzar o sindicato da polícia. Sua honra, os fatos são simples. Na noite de 4 de julho, oficial Vance conduziu uma rotineira parada de trânsito. O réu, Sr. Banks, tornou-se beligerante. Quando Official Vance tentou detê-lo por segurança, Sr. Banks balançou no oficial. Official Vance usou necessária força para subjugar o suspeito. Julian sacudiu sua cabeça violentamente. Eu não, ele sussurrou. Quieto, Julian, Sr. Henderson sibilou, não olhando para cima de suas anotações. Oficial Vance o AD chamou. Por favor, suba ao púlpito. Vance andou para o púlpito da testemunha com um gingado que fez o estômago de Julian revirar. Ele jurou, seus olhos travando nos de Julian com um sorriso de escárnio que prometia nada mais malícia. Oficial, Ada Clark perguntou. Você sentiu sua vida estava em perigo? Absolutamente. Vance mentiu suavemente, sua voz profunda e rouca. O garoto... Com licença, o réu. Ele era agressivo, errático. Eu vi ele alcançar por sua cintura.
Na minha linha de trabalho, você não espera para descobrir se é uma arma ou uma escova de cabelo. Eu agi para proteger a comunidade. E os ferimentos no rosto do réu? Clark perguntou, gesticulando para a desvanecida contusão na maçã do rosto de Julian. Ele lutou. Vance encolheu os ombros. Ele bateu seu rosto no pavimento quando eu o derrubei. Infeliz. Mas se ele tivesse apenas obedecido, nós não estaríamos aqui. Era um roteiro, um ensaiado, perfeito roteiro que Julian não tinha como lutar. Quem a juíza acreditaria? Um aluno de honra com uma bolsa para uma escola preparatória ou um condecorado veterano da força com 15 anos no trabalho? Sr. Henderson levantou-se para o interrogatório. Ele estava fraco. Ele fez algumas perguntas sobre a iluminação, sobre a filmagem da câmera corporal, que convenientemente tinha falhado durante a prisão. Oficial Vance, Henderson disse, ajustando seus óculos. Meu cliente é um aluno de quadro de honra. Ele nunca esteve em problemas. Por que ele de repente atacaria um oficial armado? Vance inclinou-se para a frente do microfone. O tribunal estava em silêncio mortal. Crianças esses dias, Vance disse, seu tom gotejando com condescendência. Eles não têm respeito. Eles pensam as regras não se aplicam a eles. Eles pensam porque eles praticam esportes ou obtêm boas notas. Eles podem responder à lei. Eu ensinei a ele uma lição em respeito. Objeção, Henderson disse fracamente. Relevância? Indeferida, juíza Reynolds suspirou. Oficial Vance, atenha-se aos fatos. O fato é, Vance continuou, ignorando a juíza, olhando diretamente para Julian. Ele é um bandido, assim como o resto deles. Ele precisava ser colocado em seu lugar. Algo dentro de Julian estalou. O medo foi subitamente substituído por um quente, cegante clarão de indignação. Ele levantou-se. Eu te perguntei por que você estava me machucando. A voz de Julian rachou, alta e desesperada na quieta sala. Eu te pedi para parar porque eu não conseguia respirar. Eu nunca te toquei. Sente-se, Sr. Banks. Juíza Reynolds latiu. Mas Vance não olhou para a juíza. Ele olhou para o garoto, a arrogância no rosto do oficial, coalhada em raiva. Ele não estava acostumado a ser desafiado, não por suspeitos, e certamente não em seu tribunal. Você me chamando de mentiroso, garoto? Vance rosnou, esquecendo o microfone, esquecendo onde ele estava. Eu estou te chamando de criminoso. Julian gritou, lágrimas picando seus olhos. Você desligou sua câmera porque você sabia que estava errado. Aconteceu em um borrão. Oficial Vance levantou-se do púlpito da testemunha. Ele não pensou, ele não calculou. Ele apenas reagiu com o impulso bruto que tinha guiado sua carreira por uma década. Ele deu 2 longos passos em direção à mesa de defesa. O oficial de justiça gritou, Ei! Mas ele era muito lento. Vance pairou sobre a mesa. Julian se encolheu, levantando suas mãos, mas a palma aberta de Vance desceu com a força de um tiro. Rachadura! O som era nauseantemente alto. Ecoou do alto teto de madeira. A cabeça de Julian estalou para o lado e ele desabou em sua cadeira, chocando a sala inteira em paralisia. Por 3 segundos, ninguém se moveu. A boca da juíza estava aberta. O Ada derrubou sua caneta. O repórter do tribunal parou de digitar. Vance ficou lá, peito arfando, sua mão ainda levantada, percebendo tarde demais o que ele tinha acabado de fazer. Ele tinha fisicamente agredido um réu menor no meio de uma sessão na frente de uma juíza e no registro do tribunal. Ele avançou em mim, Vance gaguejou, tentando recuperar a narrativa, mas sua voz faltava sua usual força. Você viu, ele estava me ameaçando. Julian segurou sua bochecha, sangue escorrendo de seu lábio. Ele não falou. Ele apenas olhou para o chão, a humilhação queimando mais quente que a dor. Oficial Vance! Juíza Reynolds gritou.
encontrando sua voz. Afaste-se! Oficial de justiça, contenha-o. Eu estou bem, Vance disse, dispensando o oficial de justiça, ajustando seu cinto. Apenas mantendo a ordem, sua honra. Você acabou de golpear uma criança em meu tribunal. Reynolds estava tremendo de fúria. Eu estou te prendendo por desacato. Eu quero... Bum! As portas duplas na parte de trás do tribunal não apenas abriram. Elas foram jogadas amplamente com tal força que elas bateram contra as paredes de trás. Cada cabeça na sala girou em volta. De pé na porta estava um homem. Ele era alto, vestindo um terno cinza carvão que custava mais do que o oficial Vance ganhava em 3 meses. Ele usava óculos de sol escuros, os quais ele lentamente removeu, revelando olhos que queimavam com uma aterrorizante calma gelada. Ele não estava sozinho. Ladeando-o estavam 2 outros homens internos, segurando maletas, parecendo executores em traje corporativo. O homem no centro entrou no corredor. Ele não olhou para a juíza. Ele não olhou para os advogados. Ele olhou somente para o oficial Derek Vance. Quem é você? Juíza Reynolds demandou, batendo seu martelo. Esta é uma sessão fechada. Saia! O homem a ignorou. Ele andou pelo corredor central, seus sapatos sociais clicando ritmicamente no chão de linóleo. O som era como um relógio fazendo tic-tac. Ele parou no corrimão, apenas 3 metros de onde Vance estava. O estranho olhou para Julian, vendo o sangue no lábio do garoto e a vermelha marca de mão florescendo em sua bochecha. A mandíbula do homem apertou, um músculo tremendo em sua bochecha. Ele virou seu olhar para Vance. Você tem 5 segundos, o homem disse. Sua voz era baixa, suave, e carregava um peso que fazia o ar na sala sentir-se pesado. 5 segundos para se afastar de meu filho. Vance zombou, embora ele deu um passo subconsciente para trás. Seu filho? Quem você pensa que é, amigo? Eu sou um policial. Você perturba este tribunal e você estará em uma cela ao lado dele. O estranho alcançou em seu bolso do casaco. A mão do oficial de justiça foi para sua arma. Senhor, mãos onde eu posso vê-las. Homem não se encolheu. Ele lentamente retirou uma carteira de couro. Ele a abriu. Um crachá de ouro pegou as luzes do tribunal. Não era um crachá de polícia local. Não era um crachá de patrulheiro estadual. Agente especial Blaze Banks, o homem anunciou, sua voz cortando através da tensão. Departamento Federal de Investigação, diretor assistente da Divisão de Corrupção Pública e Direitos Civis. A cor drenou do rosto do oficial Vance tão rápido, parecia que ele estava desmaiando. Blaze Banks não guardou o crachá. Ele o segurou para cima, virando lentamente para encarar a juíza. Sua honra, Blaze disse. Eu me desculpo pela interrupção, mas eu acredito eu acabei de testemunhar uma federal violação de direitos civis cometida por um servidor público em sua presença. E a menos que eu esteja enganado. Blaze olhou de volta para Vance, sorrindo um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu acredito este oficial acabou de agredir um dependente federal. E isso, oficial Vance, te coloca em minha jurisdição. O silêncio que seguiu a declaração de Blaze Banks era mais pesado do que o ar úmido no tribunal. Era o tipo de silêncio que precede uma explosão. Oficial Derek Vance olhou para o crachá de ouro, então para cima no rosto de Blaze, então de volta no crachá. Seu cérebro, geralmente rápido para categorizar pessoas em ameaças ou vítimas, estava falhando. Agente federal, diretor assistente, divisão de direitos civis. Era a santa trindade dos pesadelos de um policial corrupto. Eu não sabia, Vance gaguejou, sua voz rouca reduzida a um seco arranhão. O garoto não disse, o garoto, Blaze disse, guardando seu crachá, mas mantendo seus olhos travados em Vance. Tem um nome, é Julian. E ele não disse nada,
porque ele sabe que em uma cidade como esta, invocar meu nome geralmente apenas torna as coisas piores para ele. Ele queria lidar com isso por seus próprios méritos. Blaze virou sua cabeça ligeiramente para sua esquerda, dirigindo-se aos dois homens de terno atrás dele. Agentes Miller e Kovic protejam a cena. Ninguém sai deste tribunal. Nem o oficial de justiça, nem o estenógrafo. E certamente nem o réu ou a testemunha. Agora espere um minuto. Juíza Reynolds levantou-se, seu rosto corando um profundo, manchado vermelho. Agente Banks, você não tem autoridade para comandar meu tribunal. Este é um processo estadual. Blaze andou para o portão giratório da galeria. Ele não o abriu. Ele simplesmente passou por cima com uma graça atlética que desmentia seu terno. Ele andou direto para a mesa de defesa, ignorando a juíza completamente. Ele parou na frente de Julian. O garoto estava tremendo, segurando um lenço em seu lábio sangrando. Pai, Julian sussurrou, sua voz grossa com emoção. Eu pensei que você estava em DC. Eu estava, Blaze disse suavemente, seu comportamento mudando instantaneamente de aterrorizante executor para gentil pai. Ele estendeu a mão, seu polegar levemente roçando a inchaça contusão na bochecha de Julian. A ternura no gesto fez a violência Vance tinha infligido momentos atrás parecer ainda mais grotesca. Eu peguei o primeiro voo de volta quando eu vi o relatório de prisão vir através do fio. Eu sinto muito, eu estou atrasado, filho. Blaze virou-se de volta para a sala. A ternura evaporou. O gelo retornou. Juíza Reynolds, Blaze disse, sua voz projetando claramente. Sob título 18, Código dos Estados Unidos, seção do Z42, é um crime federal para uma pessoa agindo sob cor da lei para intencionalmente privar uma pessoa de um direito ou privilégio protegido pela Constituição. Eu acabei de assistir um oficial uniformizado golpear um menor contido no meio de um processo judicial. Este não é mais um caso de trânsito. Esta é uma cena de crime federal. Ele apontou um dedo para o oficial de justiça, um homem corpulento que parecia pronto para fugir pela porta. Você, coloque o oficial Vance em algemas. O oficial de justiça congelou. Senhor, você me ouviu, Blaze latiu. A menos que você queira ser acusado como um acessório após o fato por ajudar um suspeito em uma agressão criminosa, você colocará o oficial Vance em algemas agora mesmo. Vance deu um passo para trás, sua mão instintivamente caindo para seu cinto de utilidades. Nem sequer pense sobre isso, agente Miller disse da parte de trás da sala. Ele já tinha sacado sua arma lateral, não a apontando, mas a segurando na baixa prontidão. A pura escalada de ver uma arma federal sacada em um tribunal de trânsito fez o ADA, Simon Clark, deslizar sob sua mesa. Vance olhou em volta. Ele olhou para a juíza, implorando com seus olhos por ajuda. Mas juíza Reynolds, percebendo sua carreira estava pendurada por um fio, olhou para longe, subitamente muito interessada em sua papelada. Derek, o oficial de justiça disse apologeticamente, puxando suas algemas para fora. Não torne isso difícil, um homem. Isto é insanidade, Vance gritou, seu rosto roxo. Você não pode me prender. Eu sou a lei nesta cidade. Chefe Higgins ouvirá sobre isso. Eu estou contando com isso, Blaze disse calmamente. O metálico clique-clique das algemas prendendo os pulsos de Vance atrás de suas costas foi o som mais alto na sala. O executor, o homem que tinha aterrorizado o lado oeste de Oak Creek por uma década, estava agora curvado para a frente, contido por seu próprio colega. Blaze virou-se para seu filho. Sr. Henderson, ele disse ao defensor público, que estava encarando com sua boca escancarada. Você? Sim? Moção para arquivar todas as acusações contra meu cliente com prejuízo, citando má conduta da promotoria e flagrante brutalidade policial. Blaze sugeriu utilmente. Certo. Sim. Henderson se apressou a ficar de pé. Sua honra,
A defesa move para arquivar. Juíza Reynolds bateu seu martelo tão forte que a alça rachou. Arquivado. Caso arquivado. Sr. Banks está livre para ir. Ele não vai a lugar nenhum ainda. Blaze disse, ajudando Julian a se levantar. Ele é uma testemunha material. E nós temos muito trabalho a fazer. Blaze guiou Julian em direção à saída, passando a centímetros do algemado Vance. Vance olhou para eles, seu medo momentaneamente substituído por um tóxico, odioso orgulho. Você acha que isto acabou, Federon? Vance cuspiu. Você vem para minha cidade e me humilha. Você não tem ideia quão profundas as raízes vão aqui. Você acabou de começar uma guerra. Blaze parou. Ele se inclinou perto do ouvido de Vance. Derek, Blaze sussurrou. Eu não vim aqui para começar uma guerra. Eu vim para acabar com uma. E quanto às suas raízes, eu trouxe uma pá. O corredor fora do Tribunal 4B era caos. Notícias do incidente tinham viajado através da rádio peão do tribunal na velocidade da luz. Delegados estavam correndo, advogados estavam sussurrando em grupos, e uma equipe de notícias local, que tinha estado lá para um diferente julgamento, estava freneticamente montando suas câmeras perto da saída. Blaze Banks os ignorou todos. Ele marchou Julian para uma vaga sala de conferências adjacente ao escritório do escrivão. Agente Kovic ficou de guarda fora da porta, cruzando seus braços e efetivamente se tornando uma parede humana contra o enxame de delegados locais tentando entrar. Dentro, Blaze sentou Julian e entregou a ele uma garrafa de água de sua maleta. Deixe-me ver o lábio, Blaze disse. Ele inspecionou o corte. Você precisará de 1 ponto ou 2, mas você está bem. Eu não o bati, pai, Julian disse, suas mãos ainda tremendo. Eu juro, a câmera de painel veio. Ele disse que estava quebrada. Eu sei que você não o bateu, Blaze disse. Ele puxou uma cadeira e sentou joelho a joelho com seu filho. E nada é realmente quebrado, Julian. Não quando a unidade de análise técnica do FBI se envolve. A porta abriu. Agente Miller entrou, segurando uma sacola plástica de evidências contendo um iPhone e uma unidade de câmera corporal. Os pegou de Vance antes que o registrassem na detenção do condado, Miller disse. Ele tentou passar o telefone para o oficial de justiça, mas eu interceptei. Bom, Blaze disse. Obtenha os registros. Eu quero saber quem ele enviou mensagem imediatamente após a prisão em 4 de julho. E leve aquela câmera corporal para a unidade móvel na van. Eu quero saber se realmente falhou ou se ele apenas segurou o botão de energia para baixo. Nisso, Miller disse, virando para sair. Mas enquanto Miller abria a porta, uma parede de uniformes bloqueou seu caminho. De pé lá estava Capitão Greg Higgins. Ele era um homem baixo, de peito largo, com um bigode que parecia uma escova de cerdas. Ele era o chefe de polícia de Oak Creek, e ele parecia pronto para matar. Atrás dele estavam 4 oficiais uniformizados, mãos descansando em seus cintos. Passe para o lado! Higgins latiu para agente Miller. Ele empurrou para dentro da sala, seus olhos travando em Blaze. Banks! Higgins rosnou. Eu deveria ter sabido. Eu ouvi um federal causou uma cena, mas eu não pensei que você seria estúpido o suficiente para voltar para sua cidade natal e prender um de meus homens. Capitão Higgins? Blaze disse levantando-se. Ele não parecia intimidado. Ele parecia entediado. Faz um tempo. Você engordou. Corte a besteira, Blaze. Solte o oficial Vance imediatamente. Você não tem jurisdição para prender um oficial local por um surto em tribunal. Isso é uma acusação de desacato. Um tapa no pulso. Você está exagerando. Não foi um surto, Blaze o corrigiu. Foi o culminar de um padrão de comportamento, agressão sob cor da lei. E já que você está aqui, capitão, eu tenho algumas perguntas para você. Eu estou fazendo as perguntas, Higgins gritou. Você não pode simplesmente entrar aqui e... Eu posso!
Blaze interrompeu, sua voz endurecendo. Eu acabei de fazer, e aqui está o que vai acontecer em seguida. Você vai suspender Derek Vance sem pagamento, pendente uma investigação federal. Você vai entregar todos os registros de prisão envolvendo o Official Vance pelos últimos 5 anos. E você vai me dar as chaves do servidor para sua instalação de armazenamento de câmera de painel. Higgins riu. Era um som frio, nervoso. Você está pescando. Você ficou bravo porque seu filho foi maltratado. Acontece. O garoto tem uma boca nele. Vance é um bom policial. Ele obtém resultados. Você pensa que pode derrubá-lo? Você estará lutando contra o departamento inteiro. O sindicato não tolerará isso. O prefeito não tolerará isso. A parede azul? Blaze notou secamente. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria para você construí-la. Blaze andou até a janela, olhando para o estacionamento onde mais viaturas policiais estavam chegando. Você sabe, capitão, Blaze disse, quando eu deixei Oak Creek para me juntar ao departamento, foi porque eu vi como as coisas funcionavam aqui. Multas para forasteiros para engordar o orçamento, evidências desaparecendo, espancamentos nas celas de detenção. Ele virou-se de volta para encarar o chefe. Eu passei os últimos 10 anos derrubando cartéis e traficantes de humanos. Você realmente pensa que um esquema de proteção de cidade pequena me assusta? Você não tem prova de nada, Higgins zombou. Apenas uma luz traseira quebrada e um mal-entendido. Naquele momento, o laptop do agente Miller, sentado na mesa de conferência, apitou. Senhor, Miller disse, digitando rapidamente. A equipe de tecnologia acabou de quebrar o arquivo corrompido na câmera corporal de Vance. Não foi uma falha de hardware. Os registros mostram uma tentativa de exclusão manual às 21h42 na noite da prisão. Mas a memória buffer, ela salvou os 2 minutos anteriores. A sala ficou em silêncio mortal. Até o capitão Higgins parou de respirar por um segundo. Toque, Blaze ordenou. Miller virou o laptop para que todos pudessem ver. A tela mostrou filmagem tremida da perspectiva do peito de Vance. O carimbo de data era 4 de julho. Áudio de vídeo. Licença e registro. Voz de Vance. Aqui, oficial. Há algo errado? Voz de Julian. Educado. Calmo. Saia do carro. Por quê? Eu não fiz nada. Eu disse saia. A câmera sacudiu enquanto Vance abria a porta do carro. A filmagem mostrou as mãos de Julian claramente no ar. Mãos vazias. Eu estou saindo. Eu estou saindo. Então a mão de Vance veio para o quadro, segurando um pequeno, transparente saquinho de pó branco. Ele não o pegou de Julian. Ele o puxou de seu próprio bolso do colete. Parece que encontramos alguma cocaína, garoto. A voz de Vance zombou na gravação. O quê? Isso não é meu. Você acabou de puxar isso do seu bolso. Quem eles vão acreditar? Eu ou você? Então a câmera violentamente sacudiu enquanto Vance derrubava Julian. Pare de resistir. Pare de resistir. Miller pausou o vídeo. Blaze olhou para o capitão Higgins. O rosto do chefe tinha ficado pálido. A fanfarronice completamente desinflou. Isso não era apenas brutalidade. Isso era plantar evidências. Isso era um crime que carregava uma pena de 20 anos. Isso. Higgins engoliu em seco. Isso parece ruim. Mas Vance age sozinho. Ele é um elemento desonesto. Você não pode colocar isso no departamento. Blaze sorriu, mas era um sorriso de lobo. Essa é a coisa engraçada sobre elementos desonestos, capitão. Eles geralmente guardam troféus. Blaze pegou a sacola de evidências contendo o telefone de Vance. Enquanto Miller estava recuperando o vídeo, nossos analistas em DC fizeram um despejo em nuvem do telefone de Vance. Você sabe para quem ele enviou mensagem logo depois que ele plantou aquele saquinho? Blaze deu um passo em direção a Higgins, invadindo seu espaço pessoal. Ele enviou mensagem para você, capitão. A mensagem diz:
Pegou outro preenchedor de cota. Alvo fácil, limpe a papelada para mim. Blaze levantou a tela do telefone mostrando a conversa de mensagem de texto. E você respondeu com um emoji de polegar para cima. Julian ofegou do canto. Capitão Higgins olhou para a porta, calculando suas chances de correr. Mas agente Kovic bloqueou a saída, mão em seu coldre. Greg Higgins, Blaze disse, puxando um segundo par de algemas de seu cinto. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Mas honestamente, eu começaria a falar, porque Vance vai te entregar em cerca de 10 minutos para salvar sua própria pele, e eu só tenho um acordo de imunidade para oferecer. Blaze prendeu a algema no pulso do chefe. Reviravolta número 1, Blaze sussurrou para a sala. A podridão sempre começa na cabeça. A cela de detenção no departamento do xerife do condado de Oak Creek cheirava a água sanitária e desespero. Oficial Derek Vance sentou em um banco de metal, sua mão ainda algemada atrás dele, olhando para o chão de concreto. A arrogância que o tinha alimentado no tribunal tinha desaparecido, substituída pela oca realização de que sua vida estava efetivamente acabada. A pesada porta de aço gemeu abrindo. Blaze Banks entrou sozinho. Ele carregava uma cadeira de metal, que ele girou e cavalgou, colocando seus braços no encosto. Ele encarou Vance por um longo, desconfortável minuto. Eles estão processando o chefe Higgins agora mesmo, Blaze disse baixinho. Ele está chorando. Você sabia que ele chora quando fica assustado? É patético. Vance não olhou para cima. Eu quero um advogado. Você vai conseguir um? Blaze assentiu. Eventualmente. Mas agora mesmo somos apenas nós. E eu quero te contar uma história, Derek. Blaze inclinou-se para a frente. Eu verifiquei os registros de propriedade para o quarteirão onde você prendeu meu filho. É um interessante bairro, histórico, classe trabalhadora, principalmente famílias negras que viveram lá por gerações. Minha mãe mora 3 ruas adiante. O olho de Vance se contraiu. E então eu olhei para os registros de prisão de sua unidade nos últimos 6 meses. Blaze continuou. Um pico em prisões juvenis, especificamente adolescentes do sexo masculino daquele exato raio de 4 quarteirões. Posse de drogas, resistir à prisão, conduta desordeira, todos crimes graves. Tudo o suficiente para drenar as economias de uma família em taxas legais. Tudo o suficiente para os deixar desesperados. Blaze puxou um mapa dobrado de seu bolso interno e o alisou na mesa. Era um mapa de zoneamento de Oak Creek. Aqui está o bairro, Blaze apontou, e aqui está o local proposto para os luxuosos condomínios Sterling Heights, um projeto liderado pelo prefeito Anthony Sterling. Vance engoliu em seco. Ele olhou para o mapa, então para Blaze. Você vê, Derek, aqui está o que eu penso. Blaze disse, sua voz caindo para um sussurro aterrorizante. Eu não penso que você é apenas um policial racista. Eu penso que você é um bandido contratado. Você mira nos filhos dos proprietários que se recusam a vender para os desenvolvedores. Você impõe um crime ao garoto, os pais entram em pânico, eles precisam de dinheiro para um advogado, ou eles apenas querem tirar seu filho de um bairro ruim. Então eles vendem a casa barato. Os desenvolvedores se mudam. O prefeito tem sua foto exibida. E você? O que você ganha? Um bônus? Corte da venda? Vance permaneceu em silêncio, mas suor estava perolando em sua testa. Higgins já está fazendo um acordo. Blaze mentiu. Ele ainda nem tinha entrevistado Higgins. Ele está culpando tudo em você. Ele diz que você teve a ideia. Ele diz que você o pressionou. Aquele filho da puta mentiroso. Vance gritou, sua cabeça estalando para cima. Ele é quem me deu a lista. Ele é quem disse torne a vida um inferno para a família Banks. A sala ficou imóvel. Blaze sentou-se, sua expressão ilegível. A família Banks, especificamente, Vance percebeu que tinha dito demais, mas a barragem tinha quebrado.
Sua mãe, Constance Banks, ela é a resistente. Ela possui o lote de esquina. Os desenvolvedores não podem iniciar a construção sem sua terra. Ela recusou cada oferta. Então Higgins disse. Ele disse, se nós apertássemos seu neto, ela cederia. Ela venderia para pagar por sua defesa. Blaze levantou-se lentamente. A fúria irradiando dele era tão intensa que o ar parecia carregado de estática. Você perseguiu meu filho, Blaze disse, para forçar minha mãe a vender sua casa? Não foi minha ideia, Vance implorou, lágrimas misturando-se com o suor em seu rosto. É o prefeito Sterling e a juíza. Reynolds assina os mandados. Define a fiança tão alta que as famílias têm que vender. Eu sou apenas um soldado, cara. Eu apenas faço o que me dizem. Blaze andou até a porta e bateu 2 vezes. Agente Miller a abriu imediatamente. Traga um estenógrafo aqui, Blaze ordenou. E coloque o procurador dos Eoseoid no telefone. Sr. Vance está pronto para cantar. Blaze saiu da cela, suas mãos tremendo. Não de medo, do esforço que levou para não voltar lá dentro e despedaçar Vance. Isso não era apenas brutalidade policial. Isso era uma conspiração. Uma máquina projetada para mastigar famílias e cuspir lucros imobiliários. E o homem que operava a máquina era o homem mais poderoso da cidade. Prefeito Anthony Sterling era um homem bonito. Ele tinha o tipo de sorriso que vencia eleições e o tipo de olhos que pareciam ótimos em outdoors. Ele sentou em seu escritório com painéis de mogno, bebendo um uísque, assistindo às notícias locais em uma TV de tela plana. Notícias de última hora, caos no tribunal, agente local do FBI prende chefe de polícia e oficial em impressionante reviravolta de eventos. Sterling silenciou a TV. Ele olhou para a mulher sentada em frente a ele. Juíza Martha Reynolds parecia menos régia sem suas vestes. Ela parecia pequena e assustada, apertando sua bolsa com mãos de nós brancos. Anthony, eles têm Derek, Reynolds sibilou. E eles têm Greg Higgins. Quanto tempo antes que eles apontem o dedo para nós? Calma, Martha, Sterling disse suavemente. Higgins é leal, e Vance é um idiota. Mas ele sabe se ele fala, ele perde sua pensão. Além disso, é Blaze Banks. Eu me lembro dele do ensino médio. Ele era um quarterback. Bom braço, nenhuma estratégia. Ele é um diretor assistente do FBI, Anthony. Ele não é mais um atleta do ensino médio. Ele é um pai, Sterling a corrigiu, e ele é emocional. Ele está exagerando. Nós giramos isso. Nós controlamos a narrativa. Sterling apertou um botão em seu interfone. Envie à imprensa. 1 hora depois, Blaze estava de pé no centro de comando temporário, montado no escritório de campo do FBI, a 2 cidades de distância. Ele estava assistindo o monitor. Prefeito Sterling estava em um pódio, ladeado por membros do conselho da cidade de rosto carrancudo. Ele parecia sério, preocupado e totalmente confiável. Cidadãos de Oak Creek, Sterling começou, sua voz praticada e grave. Hoje nós testemunhamos um chocante abuso de poder, não por nossa polícia local, que arrisca suas vidas todos os dias, mas pelo governo federal. Um agente agindo por vingança pessoal porque seu filho foi preso por posse de narcóticos, invadiu nosso tribunal e tomou nosso chefe de polícia como refém sob falsos pretextos. A mandíbula de Blaze caiu. Ele está manipulando a cidade inteira. Isso é uma extralimitação federal da mais alta ordem, Sterling continuou. As drogas encontradas em Julian Banks eram reais. A agressão ao oficial Vance era real. Mas a agente Blaze Banks está usando seu crachá para encobrir os crimes de seu filho e desmantelar nossa aplicação da lei local para proteger a reputação de sua família. Eu já liguei para o Departamento de Justiça para registrar uma queixa formal. Senhor, a agente Kovic disse, segurando um telefone. É o vice-diretor, para você. Blaze pegou o telefone. Banks. Blaze, o que diabos está acontecendo aí embaixo? A voz do vice-diretor era afiada.
Eu tenho um senador na linha também, perguntando por que você prendeu um chefe de polícia sem um mandado. Eu tenho causa provável, senhor. Eu tenho filmagem de câmera corporal de evidência plantada. Eu tenho uma confissão implicando o prefeito em uma conspiração rico envolvendo fraude imobiliária e violações de direitos civis. Você tem o prefeito? Ainda não. Eu preciso de um mandado para seus registros financeiros. Você não vai conseguir, o diretor disse. Ainda não. A ótica é terrível, Blaze. Parece um pai salvando seu filho. Você está muito perto disso. Eu estou te tirando do caso. Você não pode fazer isso, Blaze disse, sua voz caindo. Eles miraram em minha mãe. Eles miraram em meu filho. Exatamente. Você tem um conflito de interesse. Recue, Blaze. Retorne para DC imediatamente. Nós estamos enviando uma equipe neutra para investigar. Linha ficou morta. Blaze encarou o telefone. Uma equipe neutra. No momento em que uma equipe neutra estivesse a par, Sterling teria triturado cada documento, apagado cada servidor e provavelmente arranjado para Vance ter um acidente em sua cela. Senhor, agente Miller perguntou tentativamente, quais são as ordens? Blaze olhou para sua equipe. Estes eram bons agentes, jovens, idealistas. Ele não podia pedir a eles para jogar fora suas carreiras. A ordem, Blaze disse, é para arrumar as malas. Nós fomos chamados de volta para DC. Miller parecia arrasado. Senhor, nós não podemos simplesmente ir embora. Você ouviu, Vance? Eles estão roubando as casas das pessoas. Eu sei, Blaze disse. Ele tirou seu crachá e o colocou na mesa. Ele então sacou sua arma de serviço e a colocou ao lado do crachá. Agente Miller, leve estas como evidência. Registre-as como seguras. Senhor, oficialmente em licença administrativa. Blaze disse, afrouxando sua gravata. O que significa que eu não sou mais um agente federal. Eu sou apenas um cidadão privado visitando sua cidade natal. Blaze andou até a porta. Onde você está indo? Kovic perguntou. Eu vou visitar minha mãe, Blaze disse, e então eu vou para a igreja. Não era uma igreja exatamente. Era um pequeno, decadente centro comunitário no lado sul de Oak Creek, mas nas noites de quinta-feira era onde o verdadeiro poder do bairro se reunia. Blaze entrou. A sala ficou em silêncio. 50 pessoas sentaram em cadeiras dobráveis. Pessoas cansadas. Pessoas irritadas. Pessoas que tinham sido intimidadas pelo oficial Vance e ignoradas pelo prefeito Sterling. Na frente da sala estava uma mulher idosa com cabelo prateado e uma espinha de aço, Constance Banks, mãe de Blaze. Blaze, ela disse, sua voz severa, mas quente. Eu ouvi que você foi demitido. Não demitido, mamãe, apenas desencadeado. Blaze virou-se para a multidão. Ele reconheceu rostos de sua infância. Sr. Henderson, o merceeiro. Sra. Higgins, sem parentesco com o chefe, a diretora do coro. Prefeito Sterling foi na TV e disse que eu era o vilão, Blaze disse para a sala. Ele disse que eu estava abusando do meu poder. Ele pensa porque ele pegou meu crachá. Ele pegou meu poder. Blaze olhou ao redor da sala, mas ele esqueceu de onde eu vim. Ele esqueceu que antes de eu ser um federal, eu era um sulista. Ele pensa que esta é uma batalha legal. Não é. É uma briga de rua. Um murmúrio de concordância passou pela multidão. Eu preciso da sua ajuda, Blaze disse. Sterling é inteligente. Ele cobre seus rastros no papel. Mas ele é arrogante, ele mantém sua sujeira perto. Eu preciso saber para onde o dinheiro está indo. Eu preciso saber quem é o homem da mala. Eu preciso de olhos no prefeito, na juíza, nos desenvolvedores. Nós vamos fazer o que o FBI não pode fazer por causa da burocracia. Nós vamos conduzir uma operação de vigilância tão apertada que Sterling não será capaz de espirrar sem nós sabermos. Um jovem homem na parte de trás levantou-se. Ele estava vestindo um moletom com capuz, parecendo cético. Por que nós deveríamos te ajudar? Você foi embora. Você se tornou um deles. Eu sei, Blaze disse humildemente. E eu sinto muito.
Eu pensei que poderia consertar as coisas de cima para baixo, mas eu estava errado. Você conserta as coisas da rota para cima. Constance Banks deu um passo à frente. Ela colocou uma mão no ombro de seu filho. Ele é meu garoto, ela disse simplesmente. E eles mexeram com meu neto. Agora quem está pronto para trabalhar? Cada mão na sala levantou. Bom, Blaze sorriu. Reviravolta número 2. A parede azul de silêncio é forte, mas a rádio peão do bairro, ela vê tudo. A equipe neutra do FBI chegou em uma terça-feira de manhã. Era liderada pelo agente especial encarregado, Isaac Robert Kincaid, um homem conhecido no departamento como o auditor. Ele era sem humor, comprava o livro e tinha uma reputação por limpar bagunças enterrando-as. Kincaid montou loja na delegacia de polícia, efetivamente congelando Blaze fora. Mas Kincaid tinha cometido um erro fatal. Ele assumiu a evidência estava nos computadores. Ele não sabia que a evidência estava atualmente sentada na caixa de padaria da Sra. Gabler, na 4ª rua. Você estava certo, Blaze disse, sentado na parte de trás da cozinha de sua mãe, olhando para a pilha de fotos espalhadas na toalha de mesa floral. As fotos tinham sido tiradas por Tyrell, um garoto de 16 anos que entregava Uber Eats em sua bicicleta. Ninguém prestava atenção a um garoto entregador. Tyrell tinha tirado fotos do marido da juíza Martha Reynolds, um contador local, encontrando-se com um homem em um sedã preto atrás da antiga fábrica de conservas. Esse não é apenas um homem. Blaze apontou para a figura granulada no sedã. Esse é Vincent, o martelo Moretti. Ele é um reparador para o sindicato de construção triestadual. Se Sterling está na cama com Moretti, isto não é apenas fraude, é crime organizado. Nós rastreamos o dinheiro também, Constance disse, servindo a Blaze uma xícara de café. Senhora Higgins no banco? Ela notou algo. Toda vez que uma casa em nosso bairro é vendida por dinheiro, os fundos não vão para a conta principal do desenvolvedor. Eles vão para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, chamada Oakview Holdings. Blaze puxou seu laptop, um pessoal, completamente fora da rede. E deixe-me adivinhar, os signatários para Oakview são... Ele invadiu o registro público da empresa de fachada, um truque que ele tinha lá aprendido da divisão de cybercrimes. Levou 10 minutos. Quando a tela carregou, Blaze sorriu. Era um sorriso frio, predatório. Juíza Martha Reynolds, chefe Greg Higgins e prefeito Anthony Sterling. Eles estão dividindo os lucros em 3. Constance sussurrou. Eles prendem as crianças, forçam os pais a vender barato, passam a terra para os desenvolvedores com um prêmio e embolsam a diferença. É um círculo perfeito, Blaze disse. Vance fornece a pressão. Reynolds fornece a cobertura legal. Sterling fornece o acesso político. E Higgins mantém os policiais na linha. O telefone no bolso de Blaze zumbiu. Era um telefone descartável que ele tinha dado ao agente Miller, que era tecnicamente suposto estar evitando-o. Chefe, a voz de Miller sussurrou. Você precisa saber, Kincaid está encerrando. Ele está fazendo um acordo com o prefeito. Sterling está concordando em renunciar por razões de saúde em troca de imunidade. Eles vão enterrar as acusações rico para evitar um escândalo. Blaze agarrou o telefone. Quando? Essa noite, na gala de lançamento do projeto Sterling Heights. Sterling vai anunciar sua aposentadoria depois que ele pá a primeira terra. Ele consegue ir embora rico. Não se eu puder ajudar, Blaze disse. Chefe, você não pode ir lá, Miller alertou. Kincaid tem um bolo fora em você. Se você pisar na propriedade, eles te prenderão por invasão e obstrução. Blaze desligou. Ele olhou para sua mãe. Ele olhou para Julian, que estava sentado na sala de estar, estudando para um teste de matemática apesar do caos da última semana. Mamãe, astei, Blaze disse levantando-se. Eu preciso do meu terno, o azul. Você vai a uma festa? Constance perguntou, seus olhos brilhando. Não, Blaze disse.
Eu vou a um funeral. O Oak Creek Country Club era uma fortaleza de riqueza, isolada da infraestrutura podre da cidade que explorava. Esta noite, os extensos gramados aparados estavam banhados no suave, dourado brilho de luzes de fada, estendidas entre antigas árvores de carvalho. Era a gala de lançamento para Sterling Heights, um evento que carregava um preço de ingresso maior do que a renda anual da maioria dos residentes no bairro de infância de Blaze Banks. Prefeito Anthony Sterling estava na tenda VIP, ajustando sua gravata de seda em um espelho de corpo inteiro. Ele olhou para seu reflexo e viu um vencedor. Esta noite era a volta da vitória. Em menos de uma hora, ele anunciaria sua aposentadoria devido a razões de saúde, uma cuidadosamente orquestrada estratégia de saída que permitiria a ele se mudar para um país sem extradição com milhões de dólares em contas offshore. Você parece nervosa, Martha, Sterling disse, não virando. Juíza Martha Reynolds sentou em uma chaise lounge de veludo, apertando um copo de champanhe com ambas as mãos. Seus nós dos dedos estavam brancos. Eu não gosto disso, Anthony. Aquele agente do FBI, Kincaid, ele esteve me encarando a noite toda. E os rumores sobre Vance falando. Se Vance falar, nós estamos mortos. Sterling riu, um som seco, desdenhoso. Vance é um soldado raso. Ele está assustado. Eu enviei um advogado para vê-lo 1 hora atrás com uma simples mensagem. Mantenha sua boca fechada e sua família será cuidada. Fale e você se enforca sozinho. Vance não é esperto, mas ele é leal à autopreservação. Relaxe, Martha. À meia-noite estaremos celebrando o futuro. Fora, a atmosfera estava elétrica com falsa alegria. Garçons em smokings brancos navegaram através de multidões de doadores, desenvolvedores e celebridades locais. Na beira da multidão estava o agente especial encarregado Robert Kincaid. Ele usava um fone de ouvido e uma carranca. Ele sabia que o prefeito era sujo. Ele podia cheirar, mas sem evidências sólidas, suas mãos estavam amarradas pelo Departamento de Justiça. A ordem era deixar a renúncia acontecer e minimizar as consequências políticas. Todas as unidades mantenham posições. Kincaid murmurou em seu microfone de lapela. Deixe o prefeito terminar seu discurso. Nós entramos para uma entrevista silenciosa depois, sem cenas, mas Kincaid não sabia que a cena já estava andando pela entrada de serviço da cozinha. Blaze Banks moveu-se com a silenciosa letalidade de um predador. Ele não estava vestindo equipamento tático. Ele estava vestido em um afiado, azul meia-noite terno que servia seu largo corpo perfeitamente. Ele parecia um rico doador, exceto pela intensidade em seus olhos. Atrás dele, agente Miller, que tinha oficialmente se rebelado, estava carregando uma maleta de laptop. Ladeando-os estavam Julian e 3 adolescentes entendidos de tecnologia do bairro, vestidos como equipe de catering. Nós temos 3 minutos até ele subir ao palco, Blaze sussurrou, verificando seu relógio. Miller, você pode contornar a transmissão localizada de circuito fechado? Miller sorriu, conectando um drive USB no painel de controle AV principal, localizado atrás do palco. Chefe, este sistema está rodando em Windows 98. Eu poderia contornar isso com uma torradeira. Nós estamos dentro. Bom, Blaze disse. Ele olhou para seu filho. Julian, você fica aqui. Quando o caos começar, eu não quero você no fogo cruzado. Não, Julian disse firmemente. Seu lábio ainda estava inchado, um lembrete do tapa que começou tudo. Ele me humilhou na frente de uma juíza, pai. Eu quero vê-lo cair. Blaze olhou para o garoto. Não, o jovem, e assentiu. Fique perto. Uma fanfarra de trombetes explodiu através dos enormes alto-falantes, silenciando o burburinho da multidão. Um holofote varreu o gramado e pousou no palco. Senhoras e senhores, o mestre de cerimônias anunciou. O visionário de Oak Creek, prefeito Anthony Sterling. Aplausos ondulavam pelo ar noturno, educados e rítmicos. Sterling saltou para o palco.
exibindo seu sorriso de US$ 1 milhão. Ele agarrou o pódio, olhando para o mar de rostos. Obrigado. Obrigado a todos, Sterling trovejou. Esta noite é sobre legado. Esta noite nós abrimos caminho. Não apenas em condomínios de luxo, mas em um novo padrão de vida. Por muito tempo, o lado sul tem sido uma praga em nossa linda cidade. Esta noite nós começamos o processo de purificação. Na parte de trás, Blaze cerrou os punhos. Purificação. Era uma palavra sanitizada para deslocamento, mas a voz de Sterling caiu para um tom sombrio, praticado. Liderar esta cidade tem cobrado um preço. É com um coração pesado que eu anuncio esta noite será minha final aparição pública. Meus médicos me aconselharam. Grito. Um loop de feedback agudo rasgou os alto-falantes, fazendo os convidados cobrir seus ouvidos. A enorme tela de LED atrás de Sterling, que estava exibindo uma renderização das torres de vidro, piscou violentamente. Dificuldades técnicas? Sterling brincou, suando ligeiramente. Até a tecnologia está triste em me ver ir. A multidão riu nervosamente, mas a tela não voltou para a renderização. A imagem mudou. Ela distorceu, pixels sangrando juntos até que um novo vídeo encaixou em nítido, foco de alta definição. Não era um prédio. Era o interior de uma sala de interrogatório policial. A multidão ficou em silêncio mortal. Na tela, o oficial Derek Vance estava sentado em uma mesa de metal. Mas ele não era o valentão arrogante que a cidade conhecia. Ele estava chorando, seu rosto enterrado em suas mãos. Sterling congelou. Ele olhou de volta para a tela, seus olhos se arregalando em horror. Um suspiro coletivo passou pela multidão. Sterling acenou freneticamente para a cabine de som. Corte! Corte a transmissão! É um hack! Mas o vídeo cortou para um novo clipe. Este não era vídeo, era áudio, acompanhado por uma visualização de forma de onda. Gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante e absoluto. Sterling ficou sozinho no palco, despojado de sua armadura. Ele olhou para a multidão, os doadores, a imprensa, o conselho da cidade. Eles não estavam mais olhando para ele com admiração. Eles estavam olhando para ele como se ele fosse uma doença. Deepfake! Sterling gritou, sua voz rachando. Isto é IA. Isto é um trabalho sujo político. Nada disto é real. É real, Anthony. A voz não veio dos alto-falantes. Ela veio da escuridão na beira do palco. Blaze Banks entrou no holofote. No momento em que ele apareceu, o ar no Country Club pareceu cair 10 graus. Ele subiu as escadas do palco, seus passos pesados e deliberados. Sterling tropeçou para trás, derrubando o pódio. Segurança! Prendam-no! Um invasor! Ele está desequilibrado! Blaze parou 1,5 metros do prefeito. Ele não gritou. Ele não se enfureceu. Ele irradiava uma calma, aterrorizante autoridade. Eu não estou desequilibrado, senhor prefeito, Blaze disse, sua voz projetando sem um microfone. Eu sou um pai, e você cometeu um erro. Você pensou porque minha mãe vivia na praga da cidade. Ela não importava. Você pensou porque meu filho era jovem e negro. Ele era descartável. Blaze alcançou em seu bolso do casaco. Sterling se encolheu, esperando uma arma. Blaze puxou um pedaço de papel dobrado. Este é um mandado federal, Blaze disse, segurando-o para as câmeras que estavam agora ampliando, transmitindo ao vivo para o estado inteiro. Assinado 10 minutos atrás por um juiz federal que viu a evidência que você acabou de tentar esconder, ele te acusa de extorsão, fraude eletrônica, conspiração para privar direitos civis e obstrução de justiça. Sterling procurou por uma saída. Ele olhou para a tenda VIP. Juíza Reynolds estava tentando rastejar sob uma mesa, mas os convidados estavam se afastando dela, formando um círculo de julgamento. Você não pode fazer isso, Sterling sibilou, suor escorrendo por seu nariz.
Eu sou o prefeito. Eu tenho amigos em Washington. Você não tem amigos, Blaze disse frio como gelo. Não mais. Blaze virou para o lado do palco. Agente Kincaid, eu acredito esta é sua jurisdição agora. Sag Kincaid saiu das sombras. Ele olhou para Blaze com um recém-descoberto respeito. Então virou seu olhar para o prefeito. Kincaid tinha sido pelo livro sua vida inteira, mas ele sabia quando o livro tinha sido queimado. Anthony Sterling, Kincaid anunciou, pegando um par de algemas de seu cinto. Vire-se e coloque suas mãos atrás de suas costas. Não, Sterling gritou. Pânico tomou conta. Ele empurrou Kincaid e tentou pular da frente do palco. Foi uma patética tentativa. Antes que seus pés pudessem tocar a grama, agente Miller o tacleou no ar. Eles caíram no gramado bem cuidado em um emaranhado de membros. Sterling gritou enquanto seu rosto era pressionado na sujeira, a própria sujeira que ele tinha tentado roubar. Saia de cima de mim! Você sabe quem eu sou? Sterling lamentou. Sim, Miller grunhiu, puxando os braços de Sterling para trás e apertando as algemas. Seu prisioneiro, Diel 943. Pandemônio irrompeu. Flashes explodiram como raios. Convidados estavam gravando em seus telefones. No caos, Blaze desceu os degraus do palco e encontrou Julian. O garoto estava de pé, observando o homem que tinha tentado arruinar sua vida ser arrastado como um criminoso comum. Você viu o rosto dele? Julian perguntou, uma mistura de choque e satisfação em sua voz. Eu vi, Blaze disse colocando um braço ao redor de seu filho. Essa é a face de um homem que acabou de perceber que dinheiro não pode comprar gravidade. O que sobe deve descer. O julgamento dos 4 de Oak Creek tornou-se o evento legal mais assistido na história do estado. Sem a proteção do prefeito, a parede azul de silêncio desmoronou instantaneamente. Chefe Higgins testemunhou contra Sterling para salvar a si mesmo de uma pena de prisão perpétua. Oficial Vance testemunhou contra o chefe para reduzir seu próprio tempo. Eles se viraram um contra o outro como lobos famintos, revelando décadas de corrupção, evidências plantadas e escrituras roubadas. 3 meses depois, a audiência de sentença foi realizada. O tribunal estava lotado, mas desta vez a atmosfera era diferente. O medo tinha ido embora. Juíza Martha Reynolds foi a primeira. A ex-juíza chorou abertamente enquanto ela era despojada de sua pensão e sentenciada a 20 anos em prisão federal por má conduta judicial e fraude. Chefe Greg Higgins, o homem que tinha facilitado o sistema de cotas, recebeu 15 anos. Oficial Derek Vance, o executor, ficou diante do banco. Ele olhou para a galeria e viu Julian Banks. Pela primeira vez, Vance não olhou com ódio. Ele olhou com arrependimento. Ele recebeu 12 seus, com uma recomendação para custódia protetora, porque, como todos sabiam, policiais não se saem bem na população geral. Finalmente era a vez de Anthony Sterling. O ex-prefeito permaneceu desafiador até o fim, recusando-se a admitir culpa, alegando que ele era uma vítima de uma conspiração de Estado profundo. O juiz federal, um homem severo chamado juiz Alistair Thorne, olhou por cima de seus óculos para Sterling. Sr. Sterling, juiz Thorne disse, sua voz ecoando na sala silenciosa, você fez um juramento para servir o público. Em vez disso, você banqueteou-se neles. Você mirou nos vulneráveis para encher seus bolsos. Você não é uma vítima. Você é um predador. E a sociedade tem uma jaula para predadores. O martelo desceu com um som como um tiro. Eu sentencio você a 30 anos em uma penitenciária federal de segurança máxima sem a possibilidade de liberdade condicional. Tire-o da minha vista. Enquanto os oficiais de justiça arrastavam um Sterling gritando para longe, o tribunal irrompeu em aplausos. Não foi aplauso educado. Foi o rugido de uma comunidade reclamando sua dignidade. Fora nos degraus do tribunal, o ar de outono estava nítido. Blaze e Julian saíram juntos, apertando os olhos no sol. Então Julian disse, ajustando sua mochila,
Ele estava começando seu primeiro semestre de faculdade no dia seguinte. Está realmente acabado? Blaze olhou para a rua. Ele viu a senhora Gabler acenando de sua padaria. Ele viu crianças brincando na calçada sem medo de uma viatura policial as restringindo sem motivo. O caso está acabado, Blaze disse. Ele alcançou em seu bolso e puxou o seu crachá de ouro do FBI. Ele tinha polido isso naquela manhã. Mas o trabalho nunca está acabado. Você vai voltar para a DC? Julian perguntou. Não. Blaze sorriu, prendendo o crachá em seu cinto. Eu aceitei a promoção. Agente especial encarregado do novo escritório de campo anticorrupção, baseado bem aqui em Oak Creek. Julian riu. Más notícias para os caras maus. Terríveis notícias, Blaze concordou. Vamos, vovó fez torta de pêssego. Nós não queremos nos atrasar para isso. Eles andaram pelos degraus, pai e filho, deixando a sombra do tribunal para trás deles, entrando na luz de um novo dia. Oficial Vance pensou seu crachá era um escudo. Prefeito Sterling pensou seu dinheiro era uma fortaleza. Mas eles ambos esqueceram a mais antiga regra das ruas. Você nunca encurrala um homem que não tem nada a perder, especialmente quando esse homem é um pai protegendo seu filho. Em uma única noite, o império de mentiras que eles construíram veio desabando, provando que enquanto a justiça pode ser cega, karma vê tudo. Que incrível jornada! Se você sentiu a satisfação de ver aquele martelo cair no prefeito, por favor, esmague isso, curtir, se inscrever e ligue as notificações.